esse tema da responsabilidade da pessoa jurídica, o Lélio vai lembrar, eu comecei a pesquisar lá atrás, porque promotor de meio ambiente, esse é um tema muito caro, um tema importante para o Brasil, digamos, uma previsão expressa na Constituição, mas se eu defendi ele durante muitos anos, eu defendi a responsabilidade, no momento que me parecia necessário defender a responsabilidade, a possibilidade da responsabilidade, hoje já me parece que vivenciamos um momento diferente e que devemos, digamos, pensar em como realizar essa melhor responsabilização. Então, se pode ou não pode, isso já está superado, inclusive com o posicionamento do Supremo, já muito claro nesse sentido. Mas o como, a decisão, paradigma no Supremo, né, o habeas corpus de relatoria da ministra Rosa Weber, em certa medida, até nos traz um desconforto, quando ela reconhece muito claramente, e vamos responsabilizar, mas os paradigmas não estão claros e a doutrina ainda precisa enfrentar ou esclarecê-los melhor. E parece que nós temos um modelo que digamos, insuficiente, nós temos uma insuficiência normativa da previsão, né, de responsabilidade penal de pessoa jurídica, e o que me digamos, coloca numa discussão até, de certa forma, muito direcionada, né, para um entendimento que digamos, originário na Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo. Lá o professor Alamiro tem um trabalho também de extrema consistência sobre o tema, mas, essencialmente, nós temos uma divergência que me parece muito importante. A minha posição é no sentido de que, para que façamos da maneira mais adequada a responsabilização penal da pessoa jurídica, nós precisamos suprir a deficiência normativa. Nós precisamos alterar a previsão normativa e o professor Alamiro entende que não, que nós poderíamos utilizar de interpretação para extrair do que já temos uma certa teoria do crime da pessoa jurídica, o que eu penso impossível enquanto nós não tivermos um conjunto de referências normativas claras nesse sentido. O que nós temos hoje é uma responsabilidade vicarial, como aqui também já foi mencionado pelo professor Felipe, uma questão que se resolve no plano da responsabilidade e não no fundamento dessa responsabilidade, que seria a realização de uma atividade que se possa considerar criminosa e uma atividade da própria pessoa jurídica. Então, hoje eu percebo que o momento de evolução dessa discussão nos desafia a substituir um modelo de heterorresponsabilidade, ou seja, responsabilidade da pessoa jurídica, fundamentada na conduta realizada pela pessoa física, é isso que nós temos de previsão, tanto nós temos na Lei 9.605, e hoje eu interpreto que não é essa a orientação que se pode extrair da Constituição, por um modelo de autorresponsabilidade, no qual a pessoa jurídica seja responsabilizada pela violação de um dever que lhe seja próprio em razão de uma realização de atividade da própria pessoa jurídica. Ou seja, a própria pessoa jurídica viola a norma incriminadora e sofre as consequências, sem nenhum empréstimo, sem nenhum intermediário. E essa, digamos, possibilidade aventada pela doutrina ainda não
tem um marco, digamos, normativo, um referencial normativo que possa conferir a segurança que as pessoas jurídicas, como também as pessoas físicas, devem receber no que diz respeito aos critérios para a intervenção punitiva. Vejam, a teoria do crime é um sistema de requisitos que estabelece limites ao poder punitivo na medida em que estabelece de maneira precisa, de maneira clara, quais são os critérios necessários para que se possa reconhecer a conduta criminosa e aí autorizar essa intervenção punitiva. O mesmo deve acontecer com a pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica realiza atividades no ambiente social, essas atividades, então, devem reunir um conjunto de qualidades, de características que permitam atribuir o significado de atividade proibida, mas só que nós precisamos definir quais são esses requisitos, quais são essas qualidades, quais são essas características que tornam a atividade da pessoa jurídica uma atividade proibida, para que, com base nessa constatação, nessa atribuição, possamos, então, efetivar uma responsabilização. Eu, da mesma forma que o professor Frederico, eu gostaria de compartilhar uma transparência, e o meu objetivo é de mostrar rapidamente, eu estou aqui preocupado também com a hora, mostrar rapidamente as referências que temos, a proposta do projeto de lei do Senado 236, que está lá na Casa Legislativa desde 2012, para um novo Código Penal, e lá há uma previsão, na parte geral, de responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas ainda no mesmo sentido do que nós temos hoje, uma responsabilidade por empréstimo, né, não derivada em atividade própria, e propor uma alternativa que possa construir uma teoria do crime para a pessoa jurídica e com base na premissa de que a teoria do crime é um modelo interpretativo que permite a atribuição do significado, que permite a atribuição dessa qualidade de conduta proibida à pessoa física. Da mesma maneira, pode-se construir uma teoria do crime para a pessoa jurídica que reúna os critérios que permitam fazer a mesma atribuição, agora em relação à atividade da pessoa jurídica. Então, um dos aspectos que me chama muita atenção nesse tema é que o Brasil tem compromissos internacionais firmados já de longa data com a responsabilização da pessoa jurídica, penal da pessoa jurídica, e até hoje não atendeu isso adequadamente. A Lei 12.846, de 2013, que é a nossa lei anticorrupção, ela permite responsabilidade administrativa apenas, não permite responsabilidade penal. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, até hoje, ainda é restrita ao subsistema do direito penal ambiental. Mas nós temos duas importantes convenções que foram inseridas no ordenamento jurídico interno e nas quais o Brasil se comprometeu a instituir no seu ordenamento jurídico interno a responsabilidade penal da pessoa jurídica. A primeira Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que foi inserido no ordenamento jurídico interno em 2004, né? E a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi inserida em 2006. Então, vejam, a segunda das convenções é mais específica, fala expressamente ou especificamente em corrupção, e nós não temos responsabilidade penal de pessoa jurídica por crime de corrupção. Apesar de termos, digamos assim, muitos casos, não é? Casos importantes para contextualizar.
o Departamento de Justiça americano impõe por acordo, que esse é digamos, a essência da justiça norte-americana, salvo engano, a maior das penas a uma pessoa jurídica brasileira, com base em atos de corrupção, que é a Petrobras do Brasil, né? Petrobras S.A., Petróleo Brasileiro S.A., né? Então, nós temos, digamos, até um desequilíbrio, né? O FCPA, que é a Lei Antissuborno Americana, inclusive prevê a extraterritorialidade. Empresas brasileiras podem ser punidas nos Estados Unidos e nós aqui sequer conseguimos punir as nossas próprias empresas. Esse é um compromisso ainda a atender. Bem, mas se durante muitos anos eu visualizei esse artigo da Constituição, o 225, parágrafo 3º, que é um artigo que trata especificamente dos aspectos ambientais ou da tutela ambiental, eu, de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, é que eu percebi uma palavra nesse dispositivo que talvez esteja passando despercebida e que tenha um sentido muito importante de orientação para um modelo de autorresponsabilidade. O parágrafo 3º do artigo 225 diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. E aí vem um aposto explicativo, entre vírgulas, né? Pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Vencida aquela inicial discussão, se esse dispositivo previa ou não previa a responsabilidade da pessoa jurídica, e me parece que não há dúvida de que prevê, agora me parece que devemos atentar para a palavra infrator no plural, se conciliando com pessoas físicas e jurídicas, para chegarmos à conclusão de que a responsabilidade da pessoa jurídica decorre de uma infração à norma incriminadora que é realizada por ela mesma, pessoa jurídica. Esse referencial constitucional trata no mesmo nível pessoas físicas e jurídicas como podendo infringir a norma. E nós sabemos que tanto pessoas físicas quanto jurídicas são destinatárias de normas e que podem infringir essas normas. Só que no contexto do direito penal, nós precisamos deixar isso mais claro, ou seja, como a pessoa jurídica viola uma norma e se a norma pode ser, a norma penal incriminadora, lhe pode ser diretamente dirigida. Então, essas questões ainda precisam de ajuste. O nosso modelo é um modelo que, como nós podemos perceber do artigo 3º da Lei 9.605, ele é de responsabilidade por empréstimo. O artigo 3º, e ele reúne todos os requisitos, vejam, todos os requisitos para a responsabilidade penal de pessoa jurídica, e na medida em que nós temos poucos requisitos, nós temos menos segurança. A segurança que a teoria do crime dá no que diz respeito à intervenção punitiva de pessoas físicas reside exatamente no fato de que a teoria do crime apresenta um conjunto consistente de requisitos. Para se reconhecer o crime, é necessário analisar uma série de questões, e essas questões, então, vão se colocando como filtros que vão impedindo, digamos, o excesso do poder punitivo. E para a pessoa jurídica nós só temos isso. Então, o artigo 3º diz assim, da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, né? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, e agora elencando os requisitos, né? Nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual.
e aí faz referência a pessoas físicas, ou de seu órgão colegiado, e aí a infração é cometida por decisão do órgão colegiado, mas é um órgão colegiado de pessoas físicas, no interesse ou benefício da entidade. Esse último requisito, digamos, acolhe um argumento muito utilizado, né, no mundo quando se pensa em responsabilizar pessoas jurídicas, no sentido de que a responsabilização seria o outro lado da moeda, de quem ou para quem obtém lucros, né, na atividade. E se a pessoa se beneficia da atividade ilícita, então deve ser responsabilizada quando essa atividade transcender o limite da permissão legal, da autorização legal, e, nesse sentido, essa correlação, não é? Há a possibilidade de ganhar, não é? Digamos, economicamente, mas também a responsabilidade de suportar o ônus da violação da lei. Essa construção não fala que a pessoa jurídica comete crime, não fala que a pessoa jurídica é autora de crime, diz que a pessoa jurídica é responsabilizada. E, nesse contexto, o modelo de heteroresponsabilidade vai nos dizer que ela é responsável por uma conduta realizada por pessoa física. Bem, nós temos o projeto de lei do Senado, que ainda está no Senado desde 2012, mas projetos de lei que tratam de códigos são sempre mais difíceis, né, na sua tramitação. Na sua última versão, trabalha o tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica no artigo 39 e 40. E o artigo 39 do projeto reproduz, basicamente, as mesmas referências que nós já temos hoje desse modelo de heteroresponsabilidade. Mas pequenos ajustes, um deles muito importante, que diz respeito à ampliação dos crimes que permitem essa responsabilidade, e, nesse sentido, atendendo aos compromissos internacionais, né? Então, o artigo 39 diz assim: as pessoas jurídicas de direito privado, primeira inovação e muito importante, porque há essa polêmica, né, essa divergência de entendimentos, se cabe ou não cabe punir criminalmente uma pessoa jurídica de direito público. A proposta, então, supera essa questão, limitando apenas as pessoas jurídicas de direito privado. Importa lembrar que partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, né, e se encaixariam nessa previsão. Então, o artigo 39 diz que as pessoas jurídicas de direito privado serão responsabilizadas penalmente pelos atos praticados pela administração contra a administração pública, e aí nós temos os crimes de corrupção, a ordem econômica, o sistema financeiro, e aí nós estamos ampliando de maneira muito relevante essa possibilidade de aplicação do instrumento para abranger lavagem de dinheiro, enfim, crimes importantes, não é? E o meio ambiente. E aí repete o que nós já tínhamos na lei, já temos na lei 9.605, né? Nos casos em que a infração seja cometida por decisão do representante legal contratual, do seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. Vejam, perdemos, ou melhor, se aprovarmos esse artigo para a parte geral do Código Penal, estamos perdendo uma excelente oportunidade de avançar no que diz respeito à construção de uma teoria do crime da pessoa jurídica que, como modelo de atribuição, não apresenta tantas dificuldades para a sua construção. E eu quero, então, em seguida, fazer uma proposta, né? Proposta que venha a, digamos, construir os pilares que nós já temos, e não além do que temos no Código Penal para as pessoas físicas, né? E é possível, então, já de início, eu fiz uma proposta centrada no artigo 39 e modificando também o artigo 40, para que a gente possa, digamos, nem mudar os artigos do projeto, apenas o número, né? Apenas a redação, mas evidentemente que é uma proposta, sim,
poderia ser incluída no Código Penal por uma lei, não é? Uma lei que tratasse só do tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, e inserisse o artigo 12A, 12B, 12C no Código Penal e transformasse o que eu vou apresentar aqui como parágrafo em artigos, né, que tratassem, então, dos aspectos mais importantes da teoria do crime. A proposta que, me parece, poderia já deixar, a partir do que temos no projeto de lei do Senado, deixar muito clara a opção por um modelo de autorresponsabilidade, poderia dizer assim: as pessoas jurídicas de direito privado serão responsabilizadas penalmente pela realização de crime. Vejam, as pessoas jurídicas são responsáveis por realizarem crime contra a administração pública, a ordem econômica e financeira, fiz aqui um pequeno ajuste, e o meio ambiente, que lhe possa ser diretamente atribuída. Não se faz nenhuma menção à pessoa física. Aqui, a responsabilidade da pessoa jurídica decorre de atuação própria. Isso que nós, então, entendemos ou denominamos por modelo de autorresponsabilidade. E aí eu vou agregando também aspectos que constituem preocupação do projeto. O parágrafo 1º diz assim, da proposta, né, que eu faço agora, diz assim: a responsabilidade das pessoas jurídicas é independente da responsabilidade das pessoas físicas. Ora, o projeto até sinaliza nesse sentido, mas independente para o projeto de uma responsabilização concreta, quer dizer, de aplicação de pena para aquela pessoa física. Mas o modelo da heterorresponsabilidade é um modelo dependente, é um modelo que não identifica, não estabelece uma responsabilidade própria da pessoa jurídica. Então, nesse sentido, a preocupação ou a construção de distinguir as responsabilidades de pessoas físicas e jurídicas se apresenta mais coerente com o modelo de autorresponsabilidade do que na previsão que consta no projeto do Senado, que é de heterorresponsabilidade e flerta com essa distinção, né? Bem, iniciando esse modelo, essas duas disposições seriam mais do que suficientes. Em seguida, nós teríamos que resolver os problemas de tipicidade objetiva e subjetiva. Percebam, o Código Penal não define ação penal. Ação penal que o Código Penal define é ação processual penal. Ação penal, que é o referencial para a teoria do crime, o Código Penal não define. Então, nós não precisaríamos definir a atividade penal, não seria necessário. Mas como a ação penal é uma construção normativa, a atividade penal também deve ser, e tomando já, digamos, a lição da construção, que é muito antiga, muito tranquila, de crimes comissivos por omissão, em que, para adequação do tipo, nós consideramos uma omissão como se fosse uma ação. E aí, lembrem, não é? Todos sabem que nós não precisamos ter dois tipos, duas redações, uma voltada para, ou centrada, melhor dizendo, numa conduta positiva, né, comissiva, e uma outra que seria centrada numa conduta omissiva. Nós temos uma norma que determina essa consideração e tem uma redação que não é das melhores, mas que não gera dúvida. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal diz que a omissão é penalmente relevante quando, e todos nós entendemos que aquela é uma construção que permite, na sua combinação com um tipo que é centrado, cujo núcleo é descritivo de uma ação, nós, então, consideramos aquela omissão como adequada a atender aos requisitos da tipificação.
Então, nós podemos fazer a mesma coisa. E aí a proposta que eu faço é, num parágrafo, né, poderia ser: a atividade da pessoa jurídica é penalmente relevante quando? E aí vamos estabelecer os requisitos. E para confirmar essa perspectiva de autorresponsabilidade, me parece importante fixar quando essa pessoa jurídica violar dever que lhe é diretamente dirigido. O dever que fundamenta a responsabilidade é dirigido à pessoa jurídica, não à pessoa física. E ela, então, no exercício da sua atividade, viola um dever que cabe a ela respeitar, né? E me parece que é, digamos, oportunidade para acrescentar esse argumento, já muito acolhido na doutrina, que diz respeito ao ganho econômico e à responsabilidade que é decorrente, não é? E a perspectiva de se praticar atividade ilícita visando obter esse ganho econômico. Então, o segundo dos requisitos, me parece que seria adequado inserir que a decisão institucional que determinou a atividade da pessoa jurídica, né, for motivada pelo interesse ou benefício da entidade, e me parece que aqui nós temos um lugar mais adequado para colocar esse requisito. Vejam que com essa construção não é necessário modificar nenhum dos tipos já previstos no capítulo dos crimes contra a administração pública, nos crimes contra a ordem econômica, contra o sistema financeiro, contra o meio ambiente. Nós não precisamos fazer nenhuma alteração, porque essa norma de extensão vai fazer com que se considere a atividade da pessoa jurídica como se fosse uma conduta da pessoa física exclusivamente para os fins de atender aos requisitos da tipificação objetiva. Depois nós precisamos resolver o problema da tipicidade subjetiva, e eu tenho ficado cada vez mais convencido que a normatização do dolo não é um movimento, na verdade, um reconhecimento. O dolo é um conceito normativo, a culpa é um conceito também normativo, e esses conceitos nos permitem fazer triagens para previsões incriminadoras mais ou menos graves. Então, em ofensas ao mesmo bem jurídico, o crime doloso remete a um crime mais grave, a uma consequência mais grave, o crime culposo a uma previsão incriminadora e uma consequência menos grave. E essa é uma perspectiva de mera atribuição. Essa é uma questão que acho que incomoda a todos os professores de parte geral. Eu, durante muitos anos, quando um aluno de graduação, e vejam, o Direito Penal 1 é no começo da graduação, né? O aluno de Direito Penal 1 diz assim: mas, professor, como que eu vou saber se o agente quis ou não quis, se ele quis uma coisa ou se ele quis outra coisa? Como é que eu vou dizer que ele quis produzir o resultado? Durante muitos anos, né, eu tive que enfrentar esse desconforto em sala de aula de um aluno me perguntar: mas, professor, como eu posso saber se o indivíduo queria uma coisa ou queria outra coisa? Se ele assumiu o risco de produzir alguma coisa, como que eu posso saber o que passa na cabeça das pessoas? Eu, durante muitos anos, para me livrar do desconforto, dizia assim: olha, perguntem ao professor de processo penal, ele é que sabe como é que se faz a prova. Ele vai te explicar todas as maneiras de se provar, mas ainda estamos no começo do curso. Depois eu cheguei à conclusão, uns anos atrás, que nós não conseguimos comprovar dolo e culpa. De fato, não existe nenhum equipamento que permita fazer esse tipo de comprovação. Como é que eu vou saber o que passa na cabeça das pessoas? Isso não existe. Então, o que nós fazemos é atribuição. E atribuição por meio de interpretação, que é orientada por alguns critérios e, claro, algumas sinalizações na realidade que examinamos. Agora, percebam que a nossa construção do Código Penal
ela é péssima no que diz respeito a elementos subjetivos do dolo, né? Ou elementos subjetivos do tipo. Vejam, já na previsão, né, no inciso primeiro, na previsão do dolo, as pessoas sempre criticam muito a culpa, mas vejam como a previsão do dolo é muito ruim. Lá está escrito, disse o crime doloso quando o agente quis produzir o resultado. E a gente diz assim, peraí, mas que resultado é esse? Porque se o resultado a que se refere o inciso 1º do artigo 18 é uma mudança da natureza, ou seja, um resultado naturalístico, então eu chegaria à conclusão que só tem dolo em crime material. Em crime de mera conduta não tem dolo, porque lá não tem resultado naturalístico. Então a gente diz assim, oh meu Deus, essa não pode ser uma boa interpretação. E se eu entender que o inciso se refere a um resultado normativo, ou seja, violação da norma, aí ficou pior ainda. Então, quer dizer que o dolo abrange a consciência da ilicitude. E aí tem uma incompatibilidade com o artigo 20, que diz que o dolo está no tipo. Não é? E o 21, que diz que a potencial consciência de ilicitude está na culpabilidade. Porque querer o resultado de violação da lei é saber que aquela conduta viola a lei, é ter consciência de ilicitude. Então, nossa construção é ruim e ela poderia melhorar. E uma proposta, não é, seria atribui-se o crime doloso, e aí agora para a pessoa jurídica, né? Quando a decisão institucional, vejam, é a decisão da empresa, não é a decisão da pessoa, é a decisão da empresa determinar a realização da atividade, claro, que aqui viole a norma incriminadora ou que essa decisão institucional aceite a ocorrência da sua violação. Seriam perspectivas muito semelhantes ao nosso dolo direto e indireto, ou eventual, que temos no artigo 18 do Código Penal. E depois, nós temos que colocar bem a questão da culpa. Culpa é, digamos, numa simplificação, produzir o resultado sem querer. Produzir o resultado sem querer, ou seja, a decisão institucional não é aquela, não é aquela perspectiva, não é? De realizar aquela conduta, realizar sem querer, não é? Ela pode decorrer de um defeito da organização, um defeito que revela, então, uma inobservância do dever objetivo de cuidado. Essa questão do defeito de organização, como o professor Felipe falou hoje de manhã, está mal colocada. Nós não temos um crime de defeito de organização. E, por outro lado, não podemos entender que a pessoa jurídica é responsável sempre por defeito de organização. Porque quando a pessoa jurídica se organiza exatamente para impedir a investigação, a responsabilização da prática dos seus ilícitos, nós não temos defeito, o que nós temos é acerto. A pessoa jurídica conseguiu, então, realizar o que queria, conseguiu se blindar os seus diretores, os seus, digamos, dirigentes. Então, o defeito só é defeito mesmo quando expressar uma inobservância de dever objetivo de cuidado, e o lugar de analisar o defeito, o lugar primeiro de se analisar o defeito, é na atribuição de um crime culposo, não é? Bem, mas nós temos outros problemas, né? Nós teríamos que resolver o problema da justificação, e percebam, justificação é uma permissão para uma ofensa bem jurídico já realizada, não é? Em razão da ponderação de bens em conflito. Então, para proteger um determinado bem, se sacrifica um outro determinado bem.
E esse tipo de situação extraordinária, excepcional, pode acontecer também no desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica. No nosso Código Penal, temos lá a previsão de excludentes de ilicitudes, mas bastaria dizer que se aplica a justificação, ou é possível aplicar a justificação nas situações que já estão previstas no Código, claro, na medida do que isso seja, digamos, aplicável ao caso concreto, né? E aí uma proposta seria de um parágrafo que dissesse: a atividade da pessoa jurídica pode se justificar. E atividade típica, né? Atividade típica da pessoa jurídica pode se justificar nas situações previstas no artigo 26, porque o projeto, então, reproduz o nosso artigo 23, define lá que as excludentes de ilicitude são o estado de necessidade, a legítima defesa, exercício regular de direito, o estrito cumprimento do dever legal. Ela prevê no nosso código no 23, mas no projeto está lá no artigo 26. Bem, aí agora precisaríamos enfrentar, por último, questões atinentes à culpabilidade. E vejam, a culpabilidade tem o seu aspecto mais fundamental na exigibilidade de conduta diversa. Esse princípio que já... Hoje nós estamos falando de coisas muito antigas, né? Já há muitos anos ou décadas, né? Pelo menos uns 30 anos, Zaffaroni nos mostrou que todos os elementos que nós destacamos no juízo de reprovação da culpabilidade nada mais são do que hipóteses específicas de avaliação dessa exigibilidade. Então, a imputabilidade é uma hipótese de avaliação de exigibilidade. Poderíamos dizer que do menor de 18 anos não exigimos, do maior de 18 anos exigimos, do completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, nós não exigimos. Daquele que tem a capacidade de entendimento reduzida, nós também vamos reduzir a exigibilidade, e assim por diante. O tempo inteiro nós estamos falando de uma, digamos, valoração que tem como fundamento o critério da exigibilidade. Bem, isso não está expresso no Código. O Código tem, para a pessoa física, referências a imputabilidades e tem referências a potencial consciência de ilicitudes. Então, seriam essas as questões que nós precisaríamos regular no Código, né? E, na primeira perspectiva, é que talvez pudéssemos também separar em dois parágrafos, né? Se eu, aqui como eu estou podendo até fazer isso, né? Eu poderia fazer assim, né? Para deixar isso, de certa forma, um pouco mais claro. Nós poderíamos dizer assim: a pessoa jurídica, e vejam, isso é uma opção política, se é com 18, 17 anos, 20 anos, só que com relação à pessoa jurídica, esse critério de idade cronológica não tem pertinência. Existe um autor que propõe que as pessoas jurídicas só sejam imputáveis quando elas atingirem um certo nível de complexidade, um certo nível de organização que lhes permita identificar, não é? Compreender adequadamente os relacionamentos sociais, etc. Parece que essa construção que admite uma pessoa jurídica inimputável por falta de desenvolvimento não é uma boa opção, não é uma proposta que tenha, digamos, relação com a realidade, porque pequenas pessoas jurídicas desenvolvem atividades que são proporcionais, que têm complexidade proporcional. As grandes atividades, as atividades de grande impacto, de grande repercussão, que demandam avaliação de
muitos textos regulatórios, são pessoas jurídicas complexas. Ou seja, a complexidade da atividade, ela é expressão da complexidade da própria pessoa jurídica. Então, não me parece fazer nenhum sentido excluir pequenas pessoas jurídicas, por exemplo, microempresas, por exemplo. Parece que isso não faz sentido nenhum, que microempresas fariam atividades, então, com menor complexidade e poderiam, como todos os outros submetidos às regras jurídicas, não é, obedecer à regulamentação. Então, para tratar da imputabilidade, nós poderíamos ter um dispositivo que dissesse que a pessoa jurídica é imputável desde a sua constituição formal. O importante é que seja uma pessoa que exista no universo jurídico, porque uma sociedade de fato não pode sofrer penas. Uma sociedade de fato que não existe formalmente não tem condições de sofrer intervenção punitiva. Então, o que nos interessa é que, efetivamente, exista uma Constituição formal e, a partir desse momento da sua Constituição formal, nós teríamos a possibilidade da intervenção punitiva. Uma preocupação muito grande que o projeto tem, que todos os estudiosos desse tema manifestam, é com a extinção da pessoa jurídica, né? E a orientação é basicamente nesse sentido do que eu coloquei aqui como parágrafo 6º, né? Extinta a pessoa jurídica, posteriormente ao fato criminoso, e aqui com a finalidade, né? Não pode ser simplesmente extinta, ela pode ter sido extinta tentando sobreviver e não ter conseguido, né? Mas extinta com a finalidade de evitar ou mitigar os efeitos da aplicação da lei penal, o juiz poderá determinar que as penas sejam aplicadas à pessoa jurídica que a suceder. E, é claro, se alguma pessoa jurídica suceder, porque se ela for extinta e não houver nenhuma pessoa jurídica sucessora, não há possibilidade, há uma impossibilidade fática de se realizar a intervenção punitiva em relação à pessoa jurídica. E aí não há como, digamos, superar esse problema, não é? Bem, depois nós temos a questão, aqui talvez pudéssemos fazer até outro ajuste, né? Eu estava querendo evitar os muitos parágrafos, isso aqui ficaria muito bom em artigos, né? Nós pudéssemos dizer assim, 12A, 12B, e incluir isso no Código Penal em vigor, seria ótimo, né? Então, se nós pudéssemos dizer que a pessoa jurídica também trabalha com uma compreensão que tem sobre a regulamentação que incide sobre sua própria atividade, né, nós poderíamos perceber como um penalista muito importante na América Latina, já falecido, né, Davi Baygun, da Argentina, cada pessoa jurídica vai construindo um conhecimento, um acervo de informações e de compreensões sobre o desenvolvimento da sua própria atividade. E esse conhecimento institucional, ele vai não só envolver técnicas, não é? Quais são, digamos assim, as técnicas para realizar a conduta, para a atividade, né? Para empreender o negócio, técnicas de gestão administrativa, mas também informações que dizem respeito à regulação que existe sobre aquela atividade que especificamente é desenvolvida. Então, uma proposta que seria, digamos, o equivalente ao possível erro de proibição da teoria do nosso crime da pessoa física, poderia ser construída assim. O desconhecimento institucional sobre a regulamentação da atividade é inexcusável. Claro, se nenhuma pessoa física pode alegar o desconhecimento da lei, nenhuma pessoa jurídica pode dizer assim, tem uma regulamentação, eu não sabia. Ela tem o dever de se informar. Mas uma coisa é desconhecer a regulamentação, outra coisa é desconhecer a ilicitude, do mesmo jeito que ocorre com a pessoa física. Então, nós podemos dizer
que o erro sobre a ilicitude da atividade, se inevitável, exclui a culpabilidade. Culpabilidade da pessoa jurídica. Mas vejam, não é uma questão de defeito de organização. A questão aqui é uma decisão institucional que pensou, ou que considerou, né, pessoa jurídica não pensa, considerou que a atividade era permitida, quando, na verdade, ela era proibida. E esse erro, se for invencível, deve excluir a reprovação. E aí, nesse sentido, exclui a culpabilidade. Agora, se evitável, ou seja, uma organização melhor, um cuidado, uma busca por informações, pudesse evitar esse erro, nós teríamos culpabilidade. Mas, como ocorre na pessoa física, se a culpabilidade de quem conhece a ilicitude do fato não pode ser a mesma daquela que desconhece a ilicitude do fato, nós temos que fazer uma diferença de tratamento. Aqui também seria o caso de diminuir a pena. E o parágrafo 8º fala, então, de considerar-se evitável o erro, aquela mesma previsão para o artigo, para a pessoa física. Eu agora tenho iniciado, e o professor Lélio tem me dado oportunidades de fazer essa defesa, né? Uma outra, digamos assim, uma outra jornada por tentar não mais convencer sobre a possibilidade jurídica da responsabilidade penal da pessoa jurídica, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas sim da melhor forma, da forma mais segura, do mesmo jeito que a pessoa jurídica, a física tem direito à segurança, a pessoa jurídica também tem, né, de realizar essa responsabilidade. E agradeço, né, essa oportunidade de fazer essa breve exposição. Eu queria fazer só uma pontinha, Fique à vontade. Desse seminário e contar um pouco. Na verdade, o professor Lélio já me ofereceu uma oportunidade anterior para fazer essa exposição, mas, de fato, que eu tenho me dedicado mais a estudar esses últimos meses, né? Talvez no último ano e um pouco mais, é um tema que diz respeito à responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu fico muito feliz porque parece que consegui influenciar um pesquisador também muito, digamos assim, cuidadoso, um pesquisador que está se revelando muito competente, que é o Emanuel, que fez algumas intervenções aqui. Nós estamos juntos, eu, de certa forma, pegando uma carona grande no conhecimento dele de alemão, ele me ajudando aí a entender o projeto de reforço da integridade na economia na Alemanha, que, de fato, propõe que um juiz criminal, com competência criminal e com observância das normas do Código de Processo Penal alemão, estabeleça uma responsabilidade à pessoa jurídica, uma responsabilidade mais intensa, e eu sinto que isso quebra paradigmas na Alemanha. Hoje nós percebemos, até o professor Luiz dizendo que talvez não haja um momento de aprovação, e eu acho que isso se deve em razão da pandemia, em razão de uma série de dificuldades, mas também em razão da resistência natural que há entre os alemães de reconhecer, não é, uma possibilidade de responsabilização penal de pessoas jurídicas.